Espero que você tenha tido um bom dia. Espero que você tenha energia suficiente para suportar ainda as horas de atividade que te restam nessa terça-feira. Eu fiz uma pergunta, uma enquetezinha aqui. Fiz uma enquetezinha aqui na Boca Pequena. Perguntei se vocês eram obrigados a virem aqui, ou se poderiam ficar lá no edifício de aulas. E me falaram que não, que você tem esse horário livre para fazer o que bem entender. Posso julgar então que se você veio, ou se você voltou, existe algo que você quer, que você não tem ainda. Existe algo que trouxe você aqui, que atraiu você aqui. E nós que nos propomos esta semana a fazer aqui uma pausa, a mudarmos um pouco a nossa rotina, usando a palavra de Deus como um roteiro de reflexão. Disse isso ontem, isso é uma tradição dessa casa de ensino, 2 vezes por ano a gente faz assim. Eu entendo que há algo em você que tenha um desejo, que tenha vontade. Antes de a gente abrir a Bíblia, eu queria contar um caso aqui para você. Pode ser que você dê risada de mim, pode ser que você realmente ache que eu fiz papel de bobo, mas eu tenho uma coisa para dizer aqui e tenho que dizer para você que também já fui vítima dela. Faz 2 anos só. Foi em abril de 2011. Eu fui gentilmente convidado para fazer uma semana, tipo essa daqui assim, numa igreja de língua portuguesa lá nos Estados Unidos. Fiquei na casa de um casal de amigos antes de iniciar essa semana. E foi numa época em que a Apple lançou o tal do iPad 2. Quantos aqui tem um iPad ou um tablet? Deixa eu ver as mãos aqui, deixa eu ver as mãos. Ok. Eu não vou criticar você pode levantar a mão, tranquilo. Eu até deduzo que a metade do público aqui tem um tablet, né? Mas 2 anos atrás, eu tinha o iPad 1. Mas eu achei meio lento, pesado, grosso. E eles lançaram o 2. Eu estava lá. E foi bem no mês do lançamento. Aí fui numa loja. Perguntei, eu quero um iPad 2. No meu inglês navarro, né? Indígena. Eu quero um iPad 2. Você tem um iPad 2? Aí o homem falou assim para mim: você vai usar na Europa ou na América? América do Sul, América do Norte aqui e tal. Eu falei: não, eu sou do Brasil. Não, então o seu modelo é esse aqui. Nós não temos, está em falta. Eu voltei meio frustrado para casa do meu amigo. Falei: escuta, você tem como ligar para algumas lojas? No telefone, sem o poder da mímica, da imagem em ação, eu não vou conseguir perguntar direito se eles têm o que eu preciso. Você pode ligar para mim? Porque a imagem em ação é fera, né? Você... Aí, ok, descobri, tem uma loja que está chegando lotes diários, mas você tem que chegar num horário estratégico. E se você chegar no horário estratégico, você consegue comprar. Falei: ok, horário estratégico, estou aqui, a semana começa daqui a 2 dias. Era sábado à noite, eu peguei o trem, eles moravam fora de Manhattan, eu peguei o trem para dentro de Manhattan ali, fui numa loja, aquela bonitinha, cheia de vidro, assim, tem vários andares e tal. Eu cheguei lá, sábado à noite, eram umas 9 da noite, mais ou menos, dominando a cidade, o idioma. Crente que eles iam aceitar que eu podia pagar em reais. Não, estou brincando, isso aí também eu já não fiz. Mas cheguei lá na loja e perguntei: ele tem o tal modelo assim, tal? Ele falou: não tem, mas vai chegar. Aí, internet free, quentinho, bem quentinho. Lá fora estava frio, ali ar-condicionado, vou esperar. Quando eu vi uma movimentação de pessoas entrando com caixa, alguma coisa assim, né? E fiquei ali. Eu notei que as horas foram passando assim, né? E aí o homem passava, olhava, daqui a pouco eu ia: escuta, já chegou? Não chegou ainda. Até que alguém percebeu o sotaque do meu inglês e falou assim: escuta, você está, assim, desse jeito, escuta, você está querendo um iPad 2?
Era uma alma brasileira trabalhando lá. Falei, rapaz, você vai salvar minha vida. Cara, eu preciso e tal. Sim, fiz aquele charminho todo. Aí ele assim, olha, cara, é o seguinte, chega sempre de madrugada, por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, e tal. Aí eu olhei o relógio, já estava quase 11. Então, se você, meu turno está acabando, eu só volto amanhã, mas fique esperto, chega mais ou menos nesse horário, eles dão uma senhazinha e tal. Vou resumir a ópera que o meu tempo está acabando aqui. Eu descobri, num horário em que já não havia mais trem para voltar para casa, que a miserável da senha era dado lá fora, não tinha ar-condicionado, num vento, com uma fila que se formava na rua, do lado, na lateral da loja. Não era fila dentro da loja, era fora da loja. Estava muito frio, estava ventando, e já tinha 17 chineses na fila desde as 8 horas da noite. E quando eu fui para a fila, os miseráveis dos chinesinhos tinham dentro da mochila 2 iPadzinhos que eu queria. Porque eles estavam lá, porque só podia comprar 2 de cada vez, e eles já estavam lá para vender para quem não queria encarar a fila. Eu não tinha mais trem para voltar. E também não tinha os $150 a mais que eles cobravam. O ódio começou a tomar conta de mim. Primeiro, um ódio dos chineses. Não. Primeiro do gerente da loja, que, sabe, com toda a sua diplomacia, disse que eu tinha que ir para fora. Depois o ódio dos chineses, que tinham o que eu queria e queriam me cobrar $150 a mais. E depois um ódio mortal de mim mesmo, que estava fazendo esse papelão. Sempre olhei essas notícias na fila, o pessoal na madrugada comprando um aparelho novo, e eu estava lá. E eu dizia, eu não vou contar para ninguém. Eu vou morrer com esse segredo comigo. Então, não conta para ninguém, tá bom? Acabei esbarrando com 2 brasileiros na fila, um médico de Fortaleza. Aí eu percebi, assim, até médico faz papelão, imagina se um pastor não pode fazer, né? Eu comprei o iPad, eu olho para ele e, sinceramente, eu tenho um desgosto. Meu filho baba em cima, chuta. Vai, meu filho, vai. Vai, pelo menos eu vou redimir minha alma do papelão que eu paguei nesse dia. Eu quero dizer isso para você, porque é o seguinte, a gente às vezes age com um comportamento muito estranho, e às vezes a gente nem sabe por que a gente age de uma determinada maneira, e eu queria abordar 3 pontos aqui com você hoje à noite, padrões de comportamento, jeito que a gente leva a vida, e não tem nada que ver na essência com o que a gente é de fato. O primeiro deles eu já comecei a citar aqui, confessando um pecado público, é o consumismo. O consumismo leva a gente a fazer tanta besteira. Outro dia eu li aí nesse estado de rede social que você, às vezes, compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não conhece você ou quem nem gosta de você. Para falar a verdade, o consumismo leva a gente a comprar coisas que agregam um valor porque tem uma etiqueta aqui, seja lá onde for. E a gente não paga em si por um produto ou por um benefício que está sendo usado, a gente paga por um valor agregado que é intangível, baseado numa tendência da nossa geração. Você compra mais a marca, o luxo, o produto te oferece do que de fato intrinsecamente ele te oferece. É mais o status que você compra do que o benefício em si do produto. E a gente vai ficando refém de um estilo de vida e de um padrão de vida que nos foi pregado e que é colocado sobre nós, e isso tem gerado uma certa dificuldade. Tem gente que trabalha demais para manter um padrão de vida que não precisa. Segunda coisa, essa daria muito pano para manga, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. São 8h47. Eles mandaram eu acabar 9h05. Hoje posso ir até 9h15 ou não? A segunda coisa, cuidado com o que você decide, hein? A segunda coisa tem que ver com o relativismo. Primeiro, o consumismo. Segundo, o relativismo. Relativismo, um dos camaradas mais famosos desse negócio aí foi um homem que cunhou a seguinte frase: o homem é a medida de todas as coisas. Ele falou isso uns 400 anos antes de Jesus nascer, um tal de Protágoras.
Isso tem que ver o seguinte, vamos trocar para o arroz e feijão aqui. Você crê numa coisa, eu creio noutra, vamos viver bem. Aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Aquilo que é verdade para você não pode não ser verdade para mim. Então é o seguinte, não tenta de impor aquilo que você acha que é certo para mim, e é porque eu também não vou impor para você aquilo que eu acho que é certo. E a gente tem que viver numa boa. O que é certo hoje pode ser que não seja certo amanhã. O que foi certo ontem pode ser que não seja certo hoje, porque o certo e o errado, a verdade e a mentira, pode variar no tempo, no espaço, na cultura. Há 100 anos atrás se dizia uma coisa, hoje já não é mais assim. E isso tem impregnado, parece que nós temos perdido as nossas referências. Parece que nós temos perdido as bases que constituíram uma sociedade justa, porque aparentemente aquilo que você acha que é o que deve ser, porque na realidade é o que você acha que deve valer. Terceiro ponto. Tem que ver com a tendência de alguns acharem que o universo gira em torno deles mesmos. Que dentro de você vai encontrar força para vencer suas crises, que dentro de você vai encontrar as respostas para suas inquietudes. Alguns chamam isso de humanismo, tudo gira em torno da pessoa. E isso tem levado a alguns a tomarem algumas decisões, que não é que isso tem se tornado muito comum. A televisão ela tem uma habilidade tremenda de fazer com que a gente engula esse negócio sem a gente perceber. Se você perceber, principalmente nesses seriados, nessas novelas, a mensagem que eles passam é o seguinte, ó: você está triste? Você tem que ser feliz. Se teu casamento não está dando certo, você tem o direito de ser feliz. Então, arruma outra coisa, constitui outra família, faz uma nova tentativa, porque você tem direito de ser feliz, você tem direito de buscar a sua felicidade. E a impressão que dá é que a felicidade depende de você fazer aquilo que te dá na telha, na hora que você quer e do jeito que você quer. Essa é a impressão. E nós estamos engolindo esse negócio de tal jeito que a gente tem destruído todo esse ciclo de influência que a gente tem ao redor de nós, ao redor da gente, por conta de uma busca frenética pela felicidade. Você é um fim em si mesmo. Consumismo, relativismo e humanismo. Esse é o tipo de filosofia, não é nova, mas ela vai mudando a embalagem. Vai mudando a embalagem, mas não é nova. Isso vem desde os primórdios. Eu queria ler um texto a você que desafia esse tipo de filosofia. Como eu disse ontem, a nossa base de reflexão para essa semana está nesse livro aqui. Então, aqueles que trouxeram este livro, aqueles que têm um dispositivo aí, esse recurso, um aplicativo, por favor, ache o texto aí, 1 Coríntios, primeiro capítulo. Paulo escreve 2 cartas aos Coríntios. Tem aí a primeira carta e a segunda carta. Nós vamos ler a primeira carta no primeiro capítulo. Está no Novo Testamento. Olha só que interessante. É como se a Bíblia já entendesse esse tipo de cenário. É como se a Bíblia já percebesse que ela teria que enfrentar esse tipo de desafio. Olha as palavras do apóstolo, repare, isso aqui é interessante, repare. Verso 18 em diante, 1 Coríntios, primeiro capítulo, verso 18, diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Existe um nó que precisa ser desatado. Qualquer corrente filosófica, qualquer modinha de pseudo-pensadores, de gente que acha que tem a chave para as suas inquietudes ou para o drama da vida humana, o nó que Deus desata, Ele utiliza Jesus Cristo, a chave para entender a vida. As perguntas mais essenciais da nossa vida: de onde viemos, por que estamos aqui, como que a gente devia viver e para onde que a gente está indo. Essas perguntas fundamentais da existência humana são respondidas através de Jesus. E como eu disse, que essa semana usaríamos a Bíblia como um roteiro de reflexão, eu queria mostrar o que a Bíblia fala a esse respeito. É um negócio encantador. Se alguém me perguntasse, olha, o que você quer fazer? Se você soubesse que vai morrer daqui a 24 horas, eu escolheria falar ao máximo de pessoas. O que eu vou dizer para você aqui hoje à noite é a coisa mais importante que eu poderia dizer para alguém. Então nós vamos ler alguns textos. Você vai precisar ser um pouquinho ágil aí agora, ainda mais que meu tempo está escoando. Antigo Testamento, Isaías. Não, vamos fazer o seguinte, você está bem próximo, vira a página só assim, antes. Você vai esbarrar com Romanos aí, certo? Só virou a página antes. Capítulo 5. É um livro antes, poucas páginas. Romanos capítulo 5 e o verso 8. Eu disse, o nó das inquietudes humanas Deus desatou através de Jesus Cristo, o que alguns estudiosos chamam de plano da salvação. Repare, Deus tem um plano. Romanos capítulo 5 e o verso 8 diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O primeiro texto dessa noite deveria nos levar a pensar que Deus te ama, Ele está interessado em você. E esse texto, ele traz uma mensagem muito forte, porque está dizendo que mesmo antes de você dar qualquer resposta, mesmo antes de você ter qualquer merecimento, mesmo antes de você tirar boas notas e 10 com estrelinha, porque você virou um bom menino, uma boa menina, Deus já te amava quando você não prestava. Sim, a Bíblia é meio dura com a gente, e ela diz que a gente está mal, A Bíblia diz que quem peca está mal na fita. E a Bíblia está dizendo que Deus, o Pai, provou o seu amor quando entregou seu Filho por nós, mesmo quando ainda nós éramos pecadores. Ou seja, antes mesmo de a gente se dar conta de ter uma vida melhor, antes mesmo de a gente se dar conta de que deveríamos prestar conta com Ele, antes mesmo de qualquer coisa, Deus já havia entregado o seu Filho. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E não há nada que você possa fazer para alterar o amor de Deus. Um bom garoto não pode aumentar o amor de Deus. E um vasilha, um camarada terrível, também não pode diminuir o amor de Deus. Jesus morreu, não é para que Ele pudesse, o Pai, te amar. Jesus morreu porque o Pai te ama. A morte de Jesus é a causa, não, é o resultado do amor de Deus, não a causa dele. Deus te ama. É o primeiro ponto dessa noite. Independente do tipo de filosofia que empurram para a gente, independente do tipo de vida que querem que a gente viva, independente do tipo de coisa que querem que a gente engula, entenda, a Bíblia está dizendo para você, Deus te ama. Fantástico isso. Avance um pouquinho, de novo, Coríntios, só que agora é a segunda carta. Isso aqui é bonito, isso aqui é bonito. Segunda carta, capítulo 5. Versos 19 e 21 diz bem assim, ó, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Agora o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele, o Pai, o fez pecado por nós, o Filho, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro texto diz assim, ó, Deus te ama e provou o seu amor quando entregou seu Filho. Agora o segundo texto diz assim, ó, quando Cristo estava lá, padecendo, o Pai estava junto com Ele. Foi uma coisa que eles fizeram e eles sofreram na própria pele para poder dar uma chance da gente se salvar. Último texto da noite, Antigo Testamento, Isaías capítulo 52.
Se você for bem no meio da Bíblia, você vai encontrar Salmos, aí um pouquinho depois para frente, você vai encontrar Isaías. Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. É considerado uma das profecias messiânicas de maior relevância aos estudiosos da Bíblia. Quem sabe seja um dos capítulos mais extraordinários das Escrituras. E pode ser que alguns aqui estejam escutando pela primeira vez. Nós vamos ler o capítulo 53, mas antes, como uma espécie de prefácio, repare o que diz o capítulo 52 e o verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Trocando por arroz e feijão, Deus arregaçou as mangas para mostrar a salvação. Essa é a introdução do capítulo 53. Para salvar você, Deus arregaçou as mangas. Sabe quando alguma coisa é muito difícil de se explicar? A Bíblia usa poesia, né? Verso 53. Quem creu em nossa pregação? A pergunta que o profeta faz agora, já no início, é assim, ó, quem que vai acreditar nessa história? Lembre-se, o primeiro texto que eu li lá de Paulo diz assim, ó, loucura da pregação. Importa que sejamos salvos pela loucura da pregação. É um tipo de coisa doida, desafia a lógica do ser humano, desafia a filosofia humana, desafia os pensadores, ou aqueles que se consideram pensadores, os homens inteligentes. O plano de Deus não respeita a nossa lógica, a nossa matemática. Paulo diz, era uma loucura. E agora Isaías, 700 anos antes do plano começar a de fato entrar em ação, ele diz assim, quem que vai acreditar nisso? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Olha que bonito isso aqui. Porque foi subindo como renovo. Perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, verso 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E o início do verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, 700 anos antes de ele encarnar como um de nós, havia sido delineado claramente qual seria a sua obra na terra. Jesus veio a esse planeta para morrer por você. Ele veio aqui para te salvar. O negócio dele é ter você com ele na eternidade. E você sabe que a dinâmica da salvação, ela pressupõe que qualquer transgressor da lei de Deus tenha que morrer. A Bíblia diz que não pode haver perdão se não houver derramamento de sangue, tem que ter morte. E alguns poderiam olhar e dizer assim, mas como assim? Mas esse Deus parece ser um Deus muito, muito exigente. Esse Deus parece ser um Deus muito arbitrário, até certo ponto tirano. E essa é uma imagem muito comum que as pessoas têm, de um ser austero, sentado num alto e sublime trono, com uma barba branca até aqui embaixo, um cajado na mão, e um olhar atento, como que só espiando, para ver quem pisa na bola, para ele castigar. Deixa eu dizer a você, essa não é a imagem que a Bíblia quer que tenhamos de Deus o Pai. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quer entender como é Deus o Pai, você tem que olhar para Jesus. E Jesus veio aqui, calçou os nossos sapatos, sentiu as nossas dores. Ele se entregou para remir sua alma. Ele, santo, puro, sem nenhum pecado, merecedor de vida eterna, morreu para que eu, você, pecador, destinados à morte eterna, pudéssemos fazer uma troca. A vida que lhe é de direito é transferida para mim,
E a morte que de fato me sentencia é transferida para ele. E Deus consegue ser justo com sua lei que não pode ser transgredida, e ao mesmo tempo prova o seu amor por uma raça caída e impenitente. Extraordinário o amor de Deus. É através desse plano que a gente entende. Viemos a este mundo porque somos criaturas de Deus. Vivemos nesse contexto de injustiça porque o pecado invadiu o nosso planeta. Mas Deus enviou seu Filho para nos resgatar da condenação do pecado. E mais, Ele vai voltar. Mas você precisa escolher acreditar. Se tem uma coisa que Deus não mexe, foi numa lei que Ele mesmo estabeleceu. Alguns poderiam questionar a expressão que eu vou usar agora, mas Deus acaba tornando-se refém de suas próprias leis. Entenda como poesia, não como teologia. Mas Deus, quando criou você livre, Ele te deu um poder tão grande que você tem condições de rejeitá-lo. Porque não pode haver amor sem uma resposta livre. Amor exige uma resposta livre. Deus poderia ter programado você para amá-lo, mas você não seria uma criatura perfeita. Seria uma espécie de instinto, você seria um animal programado, um robozinho. Não. O que atordoa a nossa mente, o que Paulo diz que Deus confunde os sábios, é porque Deus criou criaturas que podem olhar para Ele e dizer assim, ó, eu não quero nada contigo. Ele criou criaturas que podem negar inclusive a sua própria existência. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Mas o seu argumento para que nós o amemos, o seu argumento para que nós o aceitemos, veio com sangue. Ele mandou o Filho. E eu quero dizer uma coisa para você, que pode ser estranho, mas Isaías disse bem assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Em vias de fato, o que matou Jesus não foram aqueles escravos que rasgaram suas mãos. O que matou Jesus não foi aquela sessão de tortura, os 39 açoites nas costas que dilaceraram sua carne. O que matou Jesus não foi aquela coroa infame que um soldado confeccionou, que machucou sua fronte. O que matou Jesus não foram aquelas 6 horas suspensos entre o céu e a terra, com falta de ar, um diafragma cheio de dificuldade para fazer seu trabalho. O que matou Jesus foi o meu e o seu pecado. A iniquidade de nós todos fez com que o seu coração explodisse. E a Bíblia nos confronta, amigos. Esta instituição, ela foi criada, estabelecida, no fim das contas, não apenas para oferecer à sociedade profissionais mais bem preparados, homens mais dignos, construtores de um futuro ou de um país melhor. Tudo isso está no pacote. Mas no fim das contas, esta instituição foi construída para que nós pudéssemos fazer uma escolha de consequências eternas. E hoje eu queria me atrever a oferecer a você mais uma chance de acreditar. Essa canção diz, não em teorias modernas, não em coisas bonitinhas, não em coisas que seduzem, ao indicar que vamos ser felizes ou qualquer coisa do tipo, mas escolher acreditar num Deus que salva, num Deus que redime, escolher acreditar num plano eterno de salvação para você. Eles vão cantar, e eu queria orar com você. Para falar a verdade, eu até estava inclinado a fazer uma bagunça aqui dentro, de convidar alguns aqui à frente, mas hoje ainda não, hoje ainda não. Eu vou pedir apenas que você se coloque em pé, para dizer assim, Senhor, não importa o que estão dizendo por aí, não importa inclusive
as crenças ou as minhas filosofias mais arraigadas, que têm norteado as minhas decisões, o meu comportamento, como eu uso o meu dinheiro, como eu gasto o meu tempo. Não importa, eu quero acreditar naquilo que tu tens para mim. Eu quero acreditar em ti. Enquanto eles cantam, eu queria sugerir que você se colocasse em pé, porque eu queria orar por você depois dessa canção, para que Deus pudesse coroar você com uma bênção especial. Paulo disse: para o mundo, loucura, mas para nós, os que creem, poder de Deus. Você quer esse poder? Você quer essa bênção? Você precisa crer. Fique à vontade. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí, nos meios intelectuais, que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação, senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui e agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu reino é liberdade, é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, Não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando encontrar as necessidades essenciais, mas sem levar em conta que há uma vida superior que pode suprir seus anseios mais reais. e há os que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, querendo um milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto,
o amor de Deus mostrou na cruz. O meu Deus é poderoso e é real. Só nele eu encontrei fim, perdão. Prefiro depender de sua força sem igual, e quero ter então por ele transformado o coração. Poderoso e é real. Encontrei enfim perdão, força sem igual, e quero ter então por ele. E quero ter então por ele Transformado o Deus e Pai, não sei nem quantos e nem quais, mas tem gente aqui que entendeu que o recado era para si. Tem gente aqui que entendeu a mensagem e não temeu colocar-se em pé para receber uma bênção especial. A estes, por favor, eu te peço que o teu olhar atento se volte, que tua mão cheia de misericórdia possa sustentá-los, dando-lhes força para prosseguirem avante, sob a tua orientação. Mas todos, sem exceção, aqui dentro, são teus filhos e custaram o sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Tua palavra diz que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, porque no fim das contas, o que ele fez garantiu a eternidade de criaturas que estavam eternamente perdidas. Leva-nos em tua paz. Esta semana o Senhor ainda tem algo a nos dizer, mas por hoje é só. Fica com ele, Senhor. Repõe as energias dele. Hoje é só terça-feira. Eles precisam de ajuda para superar essa semana, para encarar o trabalho amanhã. Então, por favor, acompanhe-os. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.